Rapaziada, e essa treta no Flamengo envolvendo o Pedro parece que tá longe de chegar ao fim, hein? Isso porque acharam o X9, aquele que conversou com o Mauro César Pereira e disse que o Pedro estaria sendo negociado, ou quem quisesse comprar o Pedro, entrar em negociação, poderia, que o Flamengo estava disposto a vender o atacante. Cara, acharam o X9, se liga só nessa treta toda que tá rolando com o Flamengo, Mauro César Pereira e Pedro. Se liga só. O Flamengo parece que não quer mais o Pedro, hein? O Felipe Luiz não tá usando o Pedro, ele nem entrou no jogo contra o Bayern e jogou 1 minuto contra o Chelsea. O Pedro tá meio insatisfeito com essa atual situação e o José Boto é a favor da contratação de um outro centroavante. Quem? Então ele chegou a citar o Vlahovic, que é algo impossível. Quem? Vlahovic, centroavante da Juventus, que custou 83 milhões de euros e que ganha 10 milhões de reais por mês. Que ganhou o lugar do Pedro lá na Fiorentina. A verdade é a seguinte, ó, o Pedro estaria disposto a ir embora, o Flamengo tá aceitando propostas, e o diretor aceita, busca um outro centroavante. Vlahovic não vai aguentar o calor do Rio de Janeiro. Não vai poder jogar no Rio de Janeiro porque é muito quente. Ô, Argel, o Flamengo tá certo em dispensar o Pedro? Eu acho que não. Não. Eu acho que o Pedro é um dos grandes 9 aí do futebol brasileiro. Um dos últimos moicanos aí. Ô, Kleber, o Flamengo tá certo em dispensar o Pedro? Aí, Leila. Vai lá. Opa! Já que quer... o Tigrinho lá, irmão. Já gastou lá 25 no Tigrinho. Olha, agora eu vou botar um fogo. Se eu fosse presidente do Palmeiras, ou a presidenta, mas assim, pegando o gancho do Kleber Gladiador, entre o Roque... Você fala do Kleber, você morde o lábio. Vitor Roque. E o Pedro... E aí você tem que colocar... O jogador é custo e benefício. Certo? Se ele é caro e joga, ele se paga. Se ele é caro e não joga, Mas será que não prejuízo. vai voltar a jogar o Pedro? É juízo. Eu acho que o Pedro se encaixaria perfeitamente. Pedro é mais jogador que o Vitor Roque. Eu acho também. Eu também. Eu preciso chamar aqui no Alô, Leila. Rápido. Alô, Leila. Como é que é? E o Anderson Barros. Palmeiras, tô falando do Flamengo. Anderson Barros. Segue o Wallace. Outro atacante que tem dado o que falar nas últimas horas é o Pedro. E a gente vai trazer no vídeo agora como a diretoria, a alta cúpula do Flamengo, quando eu falo alta cúpula é BAP e outras pessoas, vamos chamar de VP para vocês entenderem, vice-presidente, por exemplo, pessoas envolvidas com o futebol. Como eles reagiram toda essa situação após o Mauro César publicar nas redes sociais dele a conversa com uma pessoa, não mostrou a pessoa, com uma pessoa do Flamengo, o departamento de futebol do Flamengo, dizendo que gostaria de vender o Pedro por 15 milhões de euros, que aceitariam uma proposta e tal. O BAP, de maneira estratégica internamente, foi correr atrás para saber quem é. Já sabe quem é. E o entendimento dessas pessoas da alta cúpula do Flamengo foi uma conversa informal, não foi algo como se tivesse vou utilizar o termo que me utilizaram quando eu conversei com essa pessoa. Entendemos que foi como se fosse uma conversa de botequim. E aí o jornalista fez o papel dele no entendimento das pessoas, publicou a informação. Só que essa informação de a gente topa vender por 15 milhões de euros não é algo definido pela diretoria do Flamengo. É uma visão, uma opinião dessa pessoa, dessa respectiva pessoa. Essa pessoa, entre aspas, levou um esporro, levou uma chamada, e foi aconselhado que ele não fale mais com jornalista, não converse mais com ninguém, até para evitar esse tipo de constrangimento com o jogador, porque expôs o jogador e, querendo ou não, expôs o Felipe Luiz, né, que é o treinador que não utiliza o Pedro atualmente, e fica parecendo que o Felipe Luiz quer tirar o Pedro do Flamengo, que quer se livrar do Pedro, ou, enfim, não quer contar com o Pedro. Então é algo que está sendo contornado internamente, digamos assim, mas foi dessa maneira que o BAP e os VPs reagiram, correram para tentar botar panos quentes na situação. Venê, essa pessoa vai ser demitida. Eu não acredito nisso, de verdade, por conta dessa situação. Mas fica aí a informação para vocês que me perguntaram sobre isso. Agora vamos... O Pedro, eu concordo que não faz nenhum sentido negociar o jogador
Que assim, o Pedro, ele tá em recuperação física, ele não voltou bem ainda, o que é natural, não tem nada de absurdo o Pedro não estar ainda no seu melhor. Ele veio de uma lesão de cruzado e, como o Vampeta lembrou, foi a segunda já da carreira dele. Então isso é uma coisa complicada, ele voltou em 7 meses, voltou até antes do que normalmente acontece nesse tipo de lesão. Então ele está em recuperação física e pode recuperar. Acho que também, se fosse pela questão da lesão, acho que é muito precipitado dizer, o cara não vai conseguir mais jogar. Acho que é muito precipitado. Ele voltou há pouco tempo, ele tem ainda tempo de recuperação e é um jogador que tem idade ainda para jogar em bom nível por mais alguns anos. E realmente não tem. Concordo totalmente que o ataque do Flamengo é o setor mais fraco, é um elenco bom, mas não tem assim nenhum atacante top, fora o Pedro. O Pedro é o atacante top ali. O Bruno Henrique já foi histórico no Flamengo, um jogador que é um dos grandes ídolos da história do Flamengo, mas ele já está na parte final da carreira também, o Bruno Henrique. E rapaziada, como eu falei na introdução, essa treta vai chegar ao fim, ou pode chegar ao fim, se alguém do Flamengo conceder uma entrevista coletiva esclarecendo toda essa bagunça, toda essa treta. Um Felipe Luiz, um Boto, um Mbappé, chegar em entrevista. Galera, o negócio é o seguinte, Pedro não está em negociação. Ou, galera, o negócio é o seguinte, tudo que está rolando aí é verdade, nós vamos negociar o Pedro porque ele não se encaixa no perfil do jogo do Felipe Luiz. Enfim, alguém do Flamengo precisa se pronunciar quanto a essa confusão toda. Alguém do Flamengo precisa se pronunciar, entendeu? Então, assim, uma notinha, né, falando que isso tudo é mentira, isso aí, cara, não vai adiantar muito. Aliás, não adiantou muito, porque o Mauro César Pereira tem lá os prints. Então, assim, alguém do Flamengo tem que se levantar e falar, gente, vamos esclarecer essa situação. Por quê? O torcedor fica maluco, fica pé da vida com isso, porque Pedro é um jogadoraço. Todos os clubes, eu volto a afirmar isso aqui, todos os clubes do futebol brasileiro querem o Pedro. Todos, sem exceção. Claro que nem todos podem comprar o Pedro, né? Mas todos querem. Todos querem. Então, assim, Flamengo se desfazer de um jogador desse calibre por conta de sistema de jogo, gente, eu quero acreditar que o Felipe Luiz é muito inteligente para tentar encaixar um estilo de jogo, um esquema tático que coloque o Pedro para jogar. Eu quero acreditar nisso. Eu não quero acreditar que o Felipe Luiz esteja querendo se livrar do Pedro por causa do estilo de jogo que ele tem. Então, assim, cara, abrir mão de um jogador desse é dar um tiro no pé. Mesmo que ele for para a Europa. Cara, não tem atacante igual ao Pedro aqui no Brasil. Não tem. Então, essa é a minha opinião. Eu não venderia o Pedro em hipótese alguma. Alguma. Já pensou? Vamos só contextualizar, desenhar alguma coisa aqui. Palmeiras está lá no Super Mundial, vende alguns jogadores, ganha uma grana. Vai lá no Flamengo, paga a multa rescisória do Pedro. Acabou, cara, não tem conversa. Pagou a multa, não tem conversa. Como aconteceu com o Gerson. Pagou a multa, não tem conversa. E aí, o Pedro querendo ir pro Palmeiras, a gente vai reforçar o rival? Então, cara, esse negócio, essa novela de Pedro tem que ser esclarecida o quanto antes. E eu quero saber de você. O que você acha dessa treta toda? O que você está achando? E você concorda comigo que essa novela precisa ser esclarecida? Isso tem que dar um basta e falar, olha, Pedro é nosso e ninguém tasca. Ou, cara, estamos sim querendo negociar o Pedro, ele não faz mais sentido ter o Pedro aqui, tem que ter uma posição do Flamengo. Tem que ter. Deixe seu comentário, deixe aquele like, se inscreva, compartilha. Eu fico por aqui, até a próxima. Valeu!